tempo e começar a pensar com vocês de uma forma mais específica sobre esse conceito de educação espiritual. Um conceito que parece complicado ou até óbvio demais, porque é alguma coisa muito intrínseca. Então, para a gente começar a pensar sobre esse conceito, nos meus estudos eu tenho colocado que é preciso a gente pensar sobre algo anterior. O que é educação informal, educação formal e educação não formal? E aonde essa tal educação espiritual que eu tenho falado, ela se encaixa? Né? Então eu queria dar um panorama rápido aqui para vocês sobre o que é educação formal, o que é educação não formal e informal, de acordo com alguns autores que eu tenho lido. Bem, a educação formal, ela é aquela educação que ela é organizada e sistematizada. Uma das principais características delas é a hierarquização de níveis em anos em séries, e uma outra característica muito forte e presente é a obrigatoriedade e a questão legal, a legislação que ampara esse tipo de educação. Então é muito fácil você entender a educação. Formal é aquela que está dentro da LDB-EN, por exemplo, Legislação Brasileira de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 93/94/96. Então, essa educação informal, por exemplo, você não consegue fazer uma prova do Enem se você não tiver, por exemplo, terminado o seu ensino fundamental. Você não consegue acessar o ensino médio se você não tiver o diploma do ensino fundamental. Ela requer uma exigência legal, uma exigência que as escolas, as instituições formais exigem. A educação não formal é aquela que ela até tem uma sistematização de conteúdos, ela é organizada didaticamente, mas ela não tem necessariamente uma obrigatoriedade legal. Por exemplo, os cursos de inglês, o Kumon, por exemplo, que é uma atividade de reforço. As aulas de danças que são feitas pelas crianças, atividades extracurriculares, elas têm níveis, elas têm uma organização pedagógica muito interessante, graduada. Os cursos de inglês você vai do nível básico para o intermediário, mas ela não necessariamente te proíbe, por exemplo, de entrar no ensino médio se você não tiver concluído o nível intermediário, por exemplo. Então, ela não tem um respaldo legal. Então, essa é uma educação não formal. E a educação informal é aquela que ocorre naturalmente. É aquela que se dá através do seio familiar, das conversas em roda. Quando você vai numa praça e conversa com alguém, ali flui um papo tão interessante, tão construtivo, que te ensina algo. Quando você vai no museu da sua cidade, você aprende alguma coisa diferente. Quando você está aprendendo nas redes sociais. Quando você faz, por exemplo, uma participação num podcast. Quando você realiza, por exemplo, uma caminhada, e aí você vai estar educando a si mesmo sobre o ponto de vista do corpo, da mente, do espírito, enfim. A educação informal, ela é um processo tão natural que ela pode ocorrer em qualquer espaço. E é justamente isso que eu queria focar hoje com vocês. A educação espiritual, ela ocorre justamente dentro dessas 3 esferas. Ela pode ocorrer de uma forma muito formal, através dos cursos de teologia, dos cursos que vão direcionar você mais para esse caminho do estudo teológico, se você tem aquele grande desejo de estudar. Tem os cursos também de ciências da religião, que é uma nova graduação que existe, muito interessante também, para quem curte estudar um pouco mais desses aspectos. E aí você entra numa faculdade, você vai precisar de um respaldo legal, você precisa do ensino médio, você precisa da nota do Enem para você ingressar, né? Se você já tiver uma outra graduação, você vai precisar apresentar o seu diploma para você ficar